Hoje, no programa John Neckburg. Por que alguém iria acreditar que Jesus foi crucificado e morreu numa cruz em Jerusalém? Foi sepultado numa tumba e depois ressuscitou dentre os mortos 3 dias depois. Talvez você se surpreenda ao saber que existem 4 fatos históricos que são aceitos pela maioria dos estudiosos do Novo Testamento hoje em dia que levam à conclusão de que Jesus realmente ressuscitou dos mortos. Quais são esses fatos? Hoje você vai descobrir nessa edição especial do Janek Burke Show. Oi, eu sou o Janek Burke, obrigado por se juntar a mim. Nosso tópico de hoje é daqueles importantes. Existem 4 fatos históricos que levam à conclusão que Jesus ressuscitou dos mortos. O convidado de hoje que irá nos dizer é o Dr. William Craig, PhD em Filosofia pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e um doutorado em Teologia pela Universidade de Munique. Agora, a evidência histórica em torno da ressurreição de Jesus foi de tal interesse para ele que ele escreveu sua tese de doutorado sobre isso na Universidade de Munique. E o que ele descobriu sobre isso, ele disse que o chocou, e eu gostaria de saber o porquê. Tendo estudado o argumento cosmológico Kalam para o meu doutoramento filosófico, eu quis dar seguimento fazendo estudos de doutoramento na Alemanha, sob um dos teólogos alemães mais importantes do mundo, Wolfhard Pannenberg. E eu escrevi a minha tese de doutorado sobre a historicidade da ressurreição de Jesus. Agora, como um cristão, eu já cria na ressurreição de Jesus. Mas devo dizer, John, que como resultado do meu estudo, eu fiquei absolutamente espantado, realmente surpreendido, pelo fato de que os fatos que sustentam a inferência para a ressurreição de Jesus são hoje reconhecidos pela vasta maioria dos historiadores do Novo Testamento e que têm investigado o Jesus histórico. E isso me chocou. Estas não são as conclusões peculiares para os estudiosos conservadores ou estudiosos evangélicos, mas estas representam as opiniões da maioria do amplo espectro de eruditos do Novo Testamento de hoje, incluindo o pessoal que ensina em seminários e universidades não evangélicas e estudiosos não cristãos, tais como estudiosos judeus de hoje. Então, o fato fundamental que sustenta a inferência para a ressurreição de Jesus são bastante firmemente estabelecidos e reconhecidos pela maioria dos críticos do Novo Testamento. Sim, e você disse que há 4 fatos históricos que qualquer historiador sério que está por investigar este tema deve validar. E esses 4 fatos históricos são aceitos pela maioria dos estudiosos críticos de todas as matizes e gostos. Quais são esses 4 fatos históricos? Eles podem ser convenientemente agrupados nestes 4 cabeçalhos seguintes. Número 1. Que Jesus de Nazaré foi dado um enterro apropriado após a sua crucificação em um túmulo, por um membro do sinédrio judeu chamado José de Arimateia. O segundo fato é que este túmulo foi então descoberto vazio por um grupo de seguidores do sexo feminino de Jesus no domingo de manhã após a sua crucificação. Em terceiro, é que vários indivíduos e grupos de pessoas, sob uma variedade de circunstâncias, em vários locais testemunharam aparições de Jesus vivo depois de sua morte. E finalmente, número 4, que os discípulos originais, de repente e sinceramente, passaram a crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, apesar de terem toda a predisposição em contrário. Sim, tomemos o primeiro, o honrável sepultamento de Jesus. O sepultamento de Jesus é tão importante porque se o local da sepultura de Jesus era conhecido em Jerusalém, a ambos, judeus e cristãos, então é impossível que um movimento fundado sobre a crença na ressurreição de Jesus poderia surgir e florescer em Jerusalém em face de uma tumba contendo seu cadáver. Assim, o sepultamento de Jesus é um passo muito importante na direção para a inferência de um túmulo vazio. E a maioria dos estudiosos reconhecem que o relato do sepultamento de Jesus é de fato histórico. Primeiro de tudo, isto é atestado em fontes primitivas independentes. Este é um dos critérios mais importantes que os historiadores usam para asseverar a historicidade de qualquer evento.
Se um evento é atestado de forma independente em fontes antigas, então é muito menos provável que tenha sido feita, mas na verdade representa os fatos. E no caso do sepultamento de Jesus, temos múltiplas fontes primitivas para o fato do sepultamento na tumba. Primeiro seria a história da paixão de pré-Marcos, isto é, a história da semana final da vida de Jesus, que foi utilizada por Marcos em escrever o seu evangelho. Esta é uma das antigas fontes por trás do Novo Testamento e provavelmente remonta dentro de 10 anos após a morte de Jesus, para as testemunhas oculares. Uma segunda fonte mais antiga seria a tradição que Paulo passa em sua primeira carta à igreja de Corinto, na Grécia. Ali, Paulo recita esta fórmula que ele próprio recebeu e depois transferiu para os coríntios. E essa fórmula diz: Cristo morreu pelos nossos pecados de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado, que ressuscitou no terceiro dia de acordo com as Escrituras. E ele apareceu a Cefas e depois aos 12. E a segunda linha dessa fórmula se refere ao sepultamento de Jesus. Esta fórmula, transmitida por Paulo, foi datada dentro dos primeiros 5 anos após a crucificação de Jesus. Assim, nós temos a certificação independente do sepultamento de Jesus em 2 das mais antigas fontes por trás do Novo Testamento, para não mencionar uma série de outras fontes, de modo que temos excelentes razões para crer que, de fato, Jesus foi sepultado no túmulo como a história da paixão pré-Marcos relaciona. Sim, deixe-me apenas parar aí para dizer que muitos dos nossos ouvintes podem achar isso interessante, ao ouvirem que os escritores dos evangelhos utilizaram fontes, mas Lucas realmente diz isso em seu prefácio. Ele examinou todas essas coisas antes de escrever. Ele reuniu a informação como um menino, fazendo o resumo, e ele usou diferentes fontes que ele pensou serem credíveis. E no caso de Lucas, foi testemunho ocular. Marcos vem junto. E os estudiosos podem dizer que este é um fluxo contínuo de informações. E Marcos utilizou essa antiga fonte. Os estudiosos podem documentar isso, e é sobre isso que você está falando. Sim, está certo, exatamente. Agora, uma segunda razão para pensar que a história do sepultamento é precisa é o critério do embaraço. Este critério afirma que se um incidente ou evento é desastroso ou embaraçoso para a igreja cristã primitiva, então é mais provável ser histórico. E a história do sepultamento por José de Arimateia passa por este critério. Jesus não foi enterrado por seus familiares ou por seus discípulos devotos. Ao invés disso, todos eles o abandonaram. Em vez disso, ele é sepultado por um membro do odiado Sinédrio, o tribunal judaico, todos os quais Marcos diz voltaram por condenar Jesus à cruz. Então, o sepultamento por José de Arimateia é muito provável historicamente. E altamente improvável os primeiros cristãos terem inventado uma história sobre um membro do Sinédrio dar a Jesus um sepultamento apropriado em um túmulo. Isso não tivesse de fato sido o caso. Então, eu acho isso incrível, porque nós realmente sabemos o nome do homem que foi responsável pelo sepultamento de Jesus de Nazaré. Isto é simplesmente surpreendente. John Robinson, professor de estudos do Novo Testamento na Universidade de Cambridge e alguém muito longe de ser conservador ou evangélico, resume por dizer que o sepultamento de Jesus no túmulo é um dos fatos mais antigos e mais bem atestados sobre Jesus. Ok, então vamos voltar para as mulheres. Qual é o fato que está registrado que as mulheres encontraram o túmulo vazio? Por que os estudiosos críticos acham que este fato aponta para a credibilidade histórica do túmulo vazio? Este é um dos melhores exemplos do critério do embaraço. Lembre-se que o critério do embaraço diz que se um fato ou incidente embaraçoso ou desagradável para o movimento cristão é improvável ter sido inventado por eles. A descoberta da tumba vazia pelas mulheres é um tal fato. Na primeira sociedade judaica do século, o testemunho de mulheres era considerado tão sem valor que eles não davam crédito. E o historiador judeu Joséfo realmente diz que o testemunho das mulheres
não deve sequer ser admitido em tribunal por causa da levianidade e impetuosidade do seu sexo. Assim, as mulheres testemunhas nada valiam. Em segundo lugar, isso também demonstra como os discípulos tinham abandonado Jesus. Qualquer relato lendário posterior, Pedro e João haveriam de descobrir o túmulo vazio, não as mulheres cujo testemunho era inútil. Então, o fato de que as mulheres é que foram as descobridoras e principais testemunhas para o fato do túmulo vazio é melhor explicado pelo fato de que, queira ou não queira, elas foram as descobridoras do túmulo vazio. E os escritores do Evangelho registraram o que para eles foi um fato bastante incômodo. Você diz que outra indicação da credibilidade do relato do túmulo vazio é o fato de que os próprios inimigos dos primeiros discípulos pressupõem o túmulo vazio. Do que você está falando? Eu estou falando do fato sobre o esforço no capítulo 28 do Evangelho de Mateus para refutar a resposta daqueles judeus da anunciação dos discípulos sobre a ressurreição de Jesus. O que aqueles judeus estavam dizendo em resposta ao anúncio dos discípulos? Ele ressuscitou dentre os mortos. Estariam eles dizendo, seu corpo ainda está lá, no túmulo, no jardim. Ou, esses homens estão embriagados com vinho novo. Não, eles estavam dizendo, os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo. Agora, pense sobre isso por um minuto. Os discípulos vieram à noite e roubaram seu corpo. A resposta daqueles judeus farisaicos para a anunciação da ressurreição era por si só uma tentativa de explicar por que o corpo estava faltando. E assim, as autoridades judaicas enredaram-se nessa série desesperada de absurdos tentando explicar o túmulo vazio. Esta é uma evidência para a historicidade da tumba vazia, que é absolutamente fantástica porque ela não vem do movimento dos primeiros cristãos, mas dos próprios inimigos dos cristãos, que eles mesmos atestaram o fato de que o corpo havia desaparecido. Fantástico, vamos para o fato número 3. Você diz que o terceiro fato histórico aceito pela maioria dos estudiosos críticos é que em várias ocasiões, em várias circunstâncias, diferentes indivíduos e grupos de pessoas experimentaram aparições de Jesus vivo dos mortos. É surpreendente que os estudiosos críticos concordam com este fato. E esse é um fato, John, que eu acho que praticamente 100% dos historiadores críticos reconhecem. Eu não posso pensar de algum que nega o fato dessas experiências pós-morte de ver Jesus vivo. Uma razão para isso é que Paulo fornece uma lista dessas testemunhas oculares. Nesse início da tradição cristã, em sua carta à igreja de Corintos, na Grécia, a linha final desta fala é: e ele apareceu a Cefas. Essa é a palavra aramaica para Pedro, o discípulo principal. Ele apareceu a Pedro depois aos 12. Os 12 discípulos. Então, Paulo começa a acrescentar em suas próprias palavras testemunhas adicionais. Ele diz, depois ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda estão vivos, mas alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, que seria o irmão mais novo de Jesus e o líder da igreja em Jerusalém. E depois, Paulo diz, finalmente a todos os apóstolos, ao último de todos como um abortivo, apareceu também a mim. E na base da precocidade dessas informações, bem como o contato pessoal de Paulo com as pessoas como Pedro e Tiago, cada estudioso do Novo Testamento reconhece que esses primeiros grupos de indivíduos, eles experimentaram essa aparição de Jesus vivo depois de sua morte. Agora você pode tentar explicar essas distantes como alucinações, se você pretender, mas você não pode responsavelmente negar que eles ocorreram. Dodge também mencionou esse mesmo fato. Fale sobre isso. Bem, é muito interessante que Paulo não apenas lista o aparecimento dos 500 irmãos, mas ele acrescenta este comentário entre parênteses que muitos deles ainda estão vivos, embora alguns tenham morrido. Agora, por que ele acrescentou isso? Bem, uma das características da antiga escrita histórica era listar as testemunhas oculares sobre os quais os inquiridores poderiam ir falar sobre o evento.
evento. E assim Paulo está dizendo com efeito, as testemunhas estão aí para serem questionadas. Paulo sabia que essas testemunhas ainda estavam por lá. E você pode dizer que essa não é só uma especulação de sua parte, porque ele estava ciente do que alguns tinham morrido, e ele cita isso, mas os outros ainda estavam e poderiam ser interrogados e alguém que quisesse falar com eles sobre o que tinham visto. Bill, fale sobre o Tiago, o irmão mais novo de Jesus. Por que ele é tão importante para os estudiosos do qual ele é parte dessa lista? Isso é tão notável, John, que nesta lista de aparências, ele inclui Tiago, o irmão mais novo de Jesus. Isso é notável, porque nem Tiago, nem nenhum dos outros irmãos de Jesus aparentemente creram nele durante sua vida. Eles não achavam que ele era o Messias, eles não pensaram que ele era um profeta, eles nem pensaram que ele era alguém especial. Na verdade, existem algumas histórias nos evangelhos que sugerem que eles pensavam que Jesus estava louco. E ainda no livro de Atos, de repente, a família de Jesus transforma-se no aposento superior na adoração com os outros cristãos. E eventualmente Tiago emerge como um dos líderes da igreja do Novo Testamento. Ele eventualmente se torna o sênior da igreja em Jerusalém. E isso é tudo o que ouvimos sobre Tiago no Novo Testamento, mas a partir de Joséfo, o historiador judeu, aprendemos que Tiago foi martirizado por a sua fé em meio aos anos 60 depois de Cristo, durante um lapso no governo civil, quando o Sinédrio ilegalmente o apedrejou até a morte. Agora, pense nisso. O que poderia causar a Tiago, pensando de um incrédulo e cético sobre o seu irmão mais velho, ele ser disposto a morrer por sua crença em Jesus como Messias? A crucificação de Jesus só iria confirmar na mente de Tiago que seu irmão mais velho era um enganador. Pode haver qualquer dúvida de que o motivo para essa transformação em Tiago é o que Paulo disse. Depois ele apareceu a Tiago. Agora, a maioria de todos os irmãos, o que seria preciso para você crer que o seu irmão é o Senhor? De modo que você estaria pronto para morrer por essa fé. Poderia haver qualquer dúvida de que essa transformação em Tiago é devido ao fato de que ele experimentou a aparição de Jesus ressuscitado dos mortos? O quarto fato histórico de que qualquer hipótese histórica crítica tende a explicar quanto à fé em Jesus é este: a própria origem da fé dos discípulos em que Deus ressuscitou Jesus de Nazaré dos mortos. O que você quer dizer? É um dado histórico indiscutível, novamente reconhecido por todos os historiadores do Novo Testamento, que os primeiros seguidores de Jesus, sinceramente e de repente, passaram a crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Agora, como você explica a origem dessa fé extraordinária? Como? Essa fé é totalmente não judaica. De acordo com os pensamentos judaicos, o Messias não deveria ser executado. Ele deveria estabelecer o trono de Davi em Jerusalém. A crucificação de Jesus foi uma catástrofe para esses primeiros discípulos. Seria impossível para eles continuarem a crer que Jesus era o Messias, confrontados com a sua crucificação e sepultamento no túmulo. Em segundo lugar, crenças judaicas sobre a vida após a morte impedem que alguém ressuscite dentre os mortos para a glória e imortalidade, antes da ressurreição geral no fim do mundo. Confrontados com o sofrimento de Jesus, morte e sepultamento, os discípulos poderiam ter, em muito, preservado o túmulo de seu mestre como um santuário onde peregrinações poderiam acontecer e onde eles esperariam pela ressurreição geral no fim do mundo, quando eles e seu mestre estariam unidos no reino de Deus. Mas eles não viriam acreditar que ele já tinha ressuscitado dentre os mortos, contrariamente ao pensamento judaico e sua própria visão clara. E ainda é indiscutível que esses primeiros discípulos vieram a crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos apenas de toda predisposição ao contrário. Parece-me que a melhor explicação para esta transformação extraordinária nos discípulos é aquela que eles deram. Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E isso tornou possível a crerem que Jesus era o Messias, afinal.
E eles viram a ressurreição de Jesus. Então, como precursor da nossa própria ressurreição geral, que terá lugar no fim do mundo. Então, nós vimos que há 4 fatos que são geralmente reconhecidos pela comunidade histórica hoje. A única questão é, como você melhor explica isso? Bem, ao longo da história, estudiosos céticos têm oferecido várias hipóteses, tipo, os discípulos roubaram o corpo, ou Jesus não estava realmente morto, e todas elas têm universalmente sido rejeitadas pelos estudiosos contemporâneos. O fato é que simplesmente não há qualquer explicação naturalista plausível desses fatos. E, portanto, eu acho que os cristãos estão bem dentro de seus direitos em crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e que Jesus, portanto, era quem ele dizia ser. Nós vimos que a crucificação de Jesus foi instigada por suas reivindicações blasfemas por ser o Messias e o Filho de Deus e o Filho do homem. Se este homem foi levantado por Deus dos mortos, então Deus publica e inequivocadamente justificou essas alegações supostamente blasfemas pelas quais ele foi crucificado. Portanto, essa ressurreição de Jesus é a divina aprovação de Deus justificando quem Jesus realmente era.